Não é fácil ser idoso no Brasil nem no mundo, né? As pessoas sofrem com falta de dinheiro, baixa remuneração, dificuldade de acesso à saúde, à moradia. E olha, muitos dos idosos, de acordo com uma pesquisa, consideram inclusive que a remuneração que recebem não é suficiente para viver. Esse é um levantamento, uma pesquisa feita pelo Serasa. A gente vai conversar com a Danúbia Braga, que vai trazer mais detalhes para a gente a respeito desta pesquisa, né? Bem, levando em consideração que muitos idosos do Brasil recebem um salário mínimo, não é muito difícil de imaginar o quão é complicado ter uma remuneração tão baixa e depender tanto do serviço público para compensar essa falta de remuneração, né, Danúbia? Um bom dia novamente. Exatamente, Jairo. Bom dia para você, bom dia a todos. Imagina pagar todas as contas com apenas o valor da aposentadoria. A pesquisa, como você bem disse, feita pelo Serasa, ainda mostrou que quase 60% dos entrevistados na melhor idade, para ser mais precisa, 58%, disseram que não conseguiram se planejar financeiramente para a melhor idade. 1/3 das pessoas acima, então, dos 60 anos, inclusive, já estão usando as reservas que fizeram aí, que te guardaram ao longo da vida. Além disso, a pesquisa mostra que os gastos, então, com saúde estão entre os mais relevantes para os entrevistados, para 49%, só ficando atrás do gasto com a alimentação. É muito importante, a mais importante, para 69% dos entrevistados. Esse levantamento, então, pediu a 1.700 pessoas, acima dos 60 anos, que respondessem uma pesquisa virtual com aproximadamente 40 perguntas entre os dias 22 a 26 de setembro. E aí chegou então a esse número de idosos em que não disseram que é muito difícil viver apenas com o valor da aposentadoria. A confiança dessa pesquisa é de 95% e tem um erro aí, uma margem de erro de 2,4 pontos percentuais. Quando a gente fala sobre educação financeira, a educação financeira ela é uma ferramenta muito importante justamente para esse planejamento, mas a gente sabe que é preciso aí uma mudança também de comportamento. E as pesquisas mostram que o número de pessoas que passaram a se interessar por esse assunto de 18 a 50 anos aumentou aqui no país, principalmente consumindo conteúdo nas redes sociais, acompanhando influenciadores digitais, mas ainda é um conteúdo que leva um tempo para ter uma compreensão e um resultado, mesmo com esse maior acesso. De acordo com o diretor do Serasa, o Fernando Gambaro, ele diz que justamente isso é um processo e uma mudança de comportamento. Por mais, então, que os brasileiros estejam acessando mais, buscando mais esse conteúdo a respeito de educação financeira, é necessário uma mudança de comportamento que vai ser gradativa. Então, a gente sabe que a vida aí da pessoa na melhor idade, que depende só da aposentadoria, é bem difícil. Volto com você, Jairo. Valeu, Danúbia. Muito obrigado pelas suas informações. A Débora Oliveira já está aqui com a gente. Vamos falar justamente, então, sobre essa questão de planejamento financeiro, Porque eu acho que é uma pergunta que tem, de um lado, a questão da necessidade, Débora, de como que isso pode ser uma boa ferramenta para garantir mais segurança na terceira idade, mas, ao mesmo tempo, também, como conseguir fazê-lo com um pouco mais de R$ 1.300? É muito difícil, é uma matemática que não bate, uma conta que não bate. E aí, e a Danúbia muito bem falou aqui pra gente, lembrando um pouco dessa pesquisa, não adianta apenas a gente preencher planilhas ou só anotar os gastos ali no caderninho, ter acesso à educação financeira realmente está muito mais fácil. Mas se a gente não tem uma mudança de comportamento, de nada vai adiantar. E isso tem que começar muito cedo, porque por mais que você se prepare para isso, a gente sabe que a inflação está crescente, que tudo está mudando, a realidade global econômica já mudou bastante. Então, se a gente pega essa categoria, esse grupo ali de idosos que realmente vem de lá de trás, tentando de alguma forma fazer uma reservinha ali para poder ter uma aposentadoria no final, ali já entre os seus 60 e 80 anos, vai ter muita dificuldade, porque a inflação que a gente tem hoje, a economia que a gente tem hoje não é a mesma daquela lá de trás. Eu quero até trazer aqui na tela alguns desses dados da economia, da pesquisa que a Danúbia muito bem detalhou para a gente, só para poder a gente conseguir ilustrar aqui para o pessoal uma pesquisa que foi feita pelo Serasa.
Serasa. E aí eu chamo atenção muito para isso daqui, ó. Quais são os gastos mais relevantes? Com que esses idosos gastam muito mais? Primeiro, alimentação, 49% saúde, 69% alimentação. Por que eu chamo atenção para isso daqui, para a saúde? Eu tive conversando com algumas operadoras, inclusive de plano de saúde, né, há algumas semanas, justamente por causa dessa questão dos valores dos planos de saúde. E porque muito tem se falado que cada vez mais a gente tem tido menos jovens nos planos de saúde. É claro que isso é um efeito, né, da falta de emprego. A gente teve pandemia, diminuíram os números de empregos formais e automaticamente você vai cortando aqueles gastos que são considerados desnecessários. Aparentemente, porque saúde tem que ser prioridade. Os planos de saúde sempre usaram uma matemática mais ou menos assim. Se eu tenho mais jovens aqui que usam menos plano de saúde, eu consigo compensar o uso ali dos idosos, que acaba sendo um pouco maior. Mas esses idosos também pagam muito mais. Então, essa justificativa dos planos de saúde não parece bater muito, Jário, porque tem idosos que chegam a pagar R$9 mil de plano de saúde. É bastante coisa. E isso é uma outra briga ferrenha que já vem acontecendo há muito tempo. Então, aí a gente parte para a questão dos alimentos. Não é um problema só do Brasil. A inflação de alimentos está no mundo inteiro. Então, esse é um problema que a gente enfrenta aqui no Brasil com os nossos idosos, mas como também no mundo inteiro, onde a gente vê cada vez mais idosos sofrendo com questão até de falta de alimentação mesmo, passando fome, porque não consegue, com um pequeno custo, recorrem ali a programas de governo, que a gente sabe que tem, em muitos lugares aqui no Brasil também tem, mas acaba não sendo suficiente. Então, uma mudança de comportamento é o passo principal para a gente fazer isso. E é começar de agora. Por exemplo, você sabe que existem alguns tesouros, um tesouro especificamente, que foi lançado esse ano, visando a aposentadoria? Não. Chama o Renda Mais, que é do Tesouro Nacional. Lançou em janeiro desse ano. É visando justamente a aposentadoria da gente. Então, você pode começar agora comprando esse tesouro e aí você vai, ao longo dos anos, né, comprando ali cada vez mais esse tesouro, você vai poupando esse dinheiro, que lá na frente, com alguns anos, você vai começar a tirar esse dinheiro em parcelas mensais. E você garante ali uma renda extra a mais ali da sua aposentadoria. Chama Renda Mais, é do Tesouro. Ou seja, a questão do conhecimento também é importante. Então, educação financeira aliado ao comportamento para poder conseguir ter uma vida mais tranquila lá na frente, já. O fato de ser do Tesouro, você tem uma garantia melhor de que no futuro não vai ter um problema, isso, né? Exatamente isso. Tem uma calculadora até. Só entrar lá no site do Tesouro, você consegue calcular quanto que você pode aí, né, contribuir por mês de acordo com o que você planeja aí para sua aposentadoria. Legal, combinado. Obrigado. Depois eu vou dar uma olhadinha, viu? Fica a dica. Valeu, obrigado pela dica.